Capítulo 17. Vamos ler a história dos 10 leprosos. Diga comigo, os 10 leprosos. Muito bem. Se você não sabe o que é lepra, eu já vou te explicar de cara. Lepra é uma doença. O pessoal chama hoje de hanseníase. E ela tem cura, uma doença. Você toma lá um remédio lá, um antibiótico lá específico, você cura a doença. Mas nos tempos bíblicos, nos tempos da Bíblia, a hanseníase não tinha remédio, não tinha cura. Então a pessoa literalmente começava a se esfacelar aos pedaços. Se ela pegasse lepra nos dedos, por exemplo, ela queria subindo, como se fosse um câncer, né? Só com câncer externo, ia comendo a pele de fora para dentro, ia pegando o resto do corpo, ia contaminando. E aquilo era, como qualquer doença, era contagioso. Você podia encostar em alguém e pegava, mas não tinha cura. E o pessoal associava isso com maldição. Quem tinha lepra era amaldiçoado, ou estava enfeitiçado, ou qualquer coisa do tipo. Então as pessoas sofriam muito. E havia uma lei no Velho Testamento, uma lei sobre as doenças, a lei cerimonial. Não sei se você já leu a lei cerimonial, tem várias leis específicas sobre a vida dos israelitas, dos judeus. E também ali havia muitas leis sobre doenças. E também dizia o seguinte: quando a pessoa tivesse com esse tipo de doença, ela tinha que ser segregada, quer dizer, tinha que ser separada. Então os leprosos ficavam longe das pessoas para não contaminar as outras pessoas, até que por alguma razão qualquer ela fosse curada, ou milagre, ou pela natureza, não sei. Aí, quando ela se via curada, ela teria que chamar o sacerdote a examinava, e se ela tivesse de fato curada, ela passava mais 7 dias na observação, fazendo um ritual, depois podia ser reintegrada. Então os leprosos viviam isolados da sociedade, e que se você fosse um leproso, estivesse vagando pelas ruas, né, pelos desertos, e alguém que não tivesse doente se aproximasse, a lei obrigava você a gritar, para que a pessoa ouvisse: leproso, leproso, você se denunciava. Aqui, eu sou um doente, estou chegando, se afastem. Então a vida do leproso não era nada fácil. E aí tem uma história de Jesus, o famoso encontro de Jesus com os 10 leprosos. Lucas 17, verso 11. E aconteceu o quê? Indo Jesus a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e a Galileia. E ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, claro, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele então, logo que os viu, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficaram limpos. Verso 15. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9? Onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ele era samaritano. Então disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça, por gentileza, feche seus olhos um instantinho. Pai querido, tenha misericórdia de nós por causa da nossa ignorância espiritual. Tem misericórdia de nós, ó Deus, por causa da nossa fraqueza espiritual. Tem misericórdia de nós por causa da fragilidade e da imperfeição da nossa fé. Tem misericórdia de nós. E usa neste momento a Tua palavra, que é perfeita e poderosa, para nos corrigir, para nos aperfeiçoar, para nos edificar por meio dela, Senhor. Fortalece a nossa fé nesta manhã. É o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Muito bem. Eu sei que de vez em quando a gente gasta um tempinho orando, né, conversando com Deus. Então, às vezes ora de manhã, quando está saindo para trabalhar. Às vezes ora de noite, quando vai dormir. Às vezes ora quando tem um problema, e dá uma paradinha assim. Às vezes está na perua, aí se lembra que tem um problema, aí fala: ó Senhor, quebra meu galho, começa a conversar com Deus, explicando aquilo. Mas tem algumas coisas tem alguns problemas que a gente enfrenta que são muito fortes, muito pesados. E quando a gente se defronta com um problema muito forte, muito pesado,
ninguém precisa falar para a gente sente de dentro para fora, a gente sente lá dentro, alguma coisa dentro da gente, claro que é o Espírito de Deus, né? Mas alguma coisa dentro da gente nos leva a orar a Deus de forma diferente, a buscar Deus de forma diferente, de forma mais intensa, de forma mais profunda, né? Às vezes até de forma insana, a gente começa a orar, você nem sabe por onde começar, começa a orar de qualquer jeito, começa a pensar de qualquer jeito, aí depois os pensamentos vão se acertando, a oração começa a fluir. Mas o fato é que muitas vezes, quando os problemas realmente são grandes, a gente sente aquela coisa de buscar Jesus, mas buscar Jesus de forma assim, tipo Jacó e o anjo, que eu te contei aqui semana retrasada, lembra? Buscar Jesus de forma tão intensa que eu me sinto verdadeiro o Jacó segurando a perna do anjo, falando assim, se o Senhor não me abençoar, não sai daqui, até o Senhor não resolver o meu problema. De vez em quando, então, a gente vai buscar Deus, a gente busca Deus de forma assim, louca, intensamente louca. Agarra Deus e fala, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia da gente, tem misericórdia de mim, mais ou menos como os leprosos fizeram. Você se lembra quando foi a última vez que você fez isso? Você lembra quando foi? Você se lembra qual foi o motivo, não? Você se lembra? A última vez que eu fiz isso foi quando eu pensei que ia morrer agora em janeiro. Olha, por Deus que está nos vendo, eu achei que eu ia morrer. Achei que ia morrer. Eu lembro que uma das vezes que eu passei mal, fui parar no pronto-socorro, e aí eu cheguei no pronto-socorro público, né? Maria disse ali, ó, nem lembro, acho que foi o Fábio, alguém me levou, sei lá, estava tão doidão, ia no caminho, no carro, eu sentindo uma coisa esquisita, que eu nunca tinha sentido, e eu falando, depois de falar ali que eu estava falando em slow motion, câmera lenta, para mim eu estava falando normal, né? Disseram, não, pô, você estava falando slow motion, né? Você viu como eu estava zoado. E se tem ideia, eu cheguei no hospital público, na emergência pública, entrei na porta ali, acho que não deu 3 minutos, eu estava lá dentro fazendo um eletrocardiograma, sobrenatural, né? Hospital público. O estado era grave, ia começar a me medicar, só vi o movimento lá, uma correria, depois que tudo se acalmou, aí o médico veio falar comigo, ele falou assim, ó, a gente está tratando você para infarto, você está com todos os sintomas de infarto, mas a boa notícia é que a gente descobriu que você não teve infarto. Então estava muito ruim, então naqueles dias, as coisas que eu sentia, acordava de madrugada passando mal, e uma coisa estranha, acho que eu até comentei aqui com você esses dias, o poder da nossa mente sobre o nosso corpo, depois descobri que tinha um problema emocional, o estresse daquela doença, essa doença que eu desenvolvi, depois eu descobri que ela gera um estresse, né? Um tipo de ansiedade, chama-se ansiedade cardíaca. Então a sua mente fica tão perturbada com isso, a tua mente ela faz um check-up, né, do seu corpo, ela percebe que você está perto da morte, e aí a tua mente começa a dizer para você, você vai morrer. E aí um dos efeitos colaterais, você começa a respirar igual, sei lá, igual um doido, tipo cachorrinho. E eu lembro, eu respirava assim, eu falei, por que minha barriga está subindo? Por que eu estou respirando desse jeito? Acho que eu vou morrer, cara. E a tremedeira, muito engraçada, eu estava parado assim, de repente eu acordava do nada, estava normal, aí eu olhava assim, aí começava a tremer. E um dia, acho que, não sei se foi o Vitor ou a Sueli, que estava junto comigo, e um deles me segurou assim, e eles não conseguiam me segurar, eu tremendo, e eu falava, que diabo é isso? Eu não consigo controlar meu corpo. Então eu achei que eu fosse morrer. Naqueles dias eu clamei, mas eu busquei a Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor não me curar, não sai daqui, não te largo, não posso ir embora agora, Senhor. Você lembra quando foi a última vez que você buscou a Jesus assim, de forma perturbadora? Sim ou não? Eu me lembro, da minha eu me lembro. João capítulo 4, verso 14, diz o texto que Jesus... Interessante como diz o texto, diz, era necessário para Jesus atravessar Samaria, ele precisava passar por Samaria, texto paralelo, né? Ele precisava passar por Samaria, só para a gente lembrar, né? Olha para mim, por gentileza, aqui, olha para mim, para você não perder a geografia do trem, para entender a história direito. Tinha lá o reino de Israel, né? O reino inteiro. Depois de Salomão, você se lembra que Salomão, o filho dele, fez um monte de besteira, o pai tinha feito, mas tinha feito coisa boa também, Deus manteve o reino inteiro, no reinado de Salomão. Depois de Salomão, no primeiro filho de Salomão que reinou, houve um problema, uma guerra civil, e o reino se foi dividido em 2 partes, a parte do sul e a parte do norte, mas continuava sendo o reino de Israel, beleza. Só que depois, com o tempo, Deus começou a trabalhar de forma diferente, com os dois estados israelitas, né? O do sul e o do norte.
O do sul passou a se chamar só Judá, porque a tribo principal era Judá, e as outras tribos do norte passou a se chamar só Israel. Então, depois de um tempo, você pode reparar que na Bíblia, às vezes Deus fala assim, ouve, ó Israel, né? Ou Deus está falando com Judá e com Israel, mas Judá e Israel não é a mesma coisa? Na verdade, era um reino só, o reino de Israel. Mas depois que dividiu, continuou sendo o reino de Israel, só que por questões geográficas e políticas, a parte do sul, ao invés de ser chamada o reino de Israel, passou a ser chamado reino de Judá, mas era Israel. E o reino do sul ficou só Israel mesmo. E depois de um tempo, esses reinos eles foram invadidos por povos inimigos. O primeiro a ser invadido foi o reino do norte. E uma das estratégias dos invasores era invadir, pegar todos os bens e pegar as pessoas e levar embora. Mas como eles queriam a terra e os benefícios da terra, eles pegavam pessoas estrangeiras e colocavam na terra. Mas não podia tirar todo mundo. Então tirava a maioria das pessoas, deixava alguns nativos e trazia pessoas de fora, estrangeiros. Então depois de um tempo, o reino do norte foi invadido e ele foi misturado, ele perdeu, vamos dizer, a pureza da raça, vamos dizer assim. Então, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, o povo do sul, que continuou sendo só, então, judeus, descendente de Davi de forma pura, descendente de Abraão de forma pura, então eles começaram a olhar meio que torto para o pessoal do norte. E a capital do norte era Samaria, de onde vinham os samaritanos. Então, durante muito tempo, você pode reparar na Bíblia que existe uma encrenca, existe uma briga, uma disputa entre o reino do norte e o reino do sul. Na verdade, para os judeus já não tinha mais reino do norte, porque o reino do norte tinha se contaminado, desaparecido. Na verdade, Israel agora era só, para os judeus, era só o reino do sul, porque o reino do norte tinha se contaminado, misturado com outros povos, que já eram estrangeiros. E nessa conversa aqui, quando Jesus cura um leproso, e o leproso era samaritano, Jesus pergunta assim, mas não eram 10? Cadê os outros 9? Só veio esse estrangeiro? Na verdade, que estrangeiro? O pessoal que era do reino do norte. Mas os judeus não gostavam dele. Lembra quando Jesus, ele conversa com aquela mulher samaritana, lá no poço, pega água para mim, não sei o que lá, né? E quando os discípulos chegam, eles acham estranho, mas você está conversando com a mulher? Já era estranho conversar com a mulher, porque a mulher era como se fosse um objeto, não era considerada como ser humano pela cultura machista lá do Velho Testamento e o comecinho do Novo Testamento. Mas além disso, ela era uma samaritana, e os judeus, diz a Bíblia, que não falavam, não olhavam para os samaritanos. Se eu sou judeu, nessa época, estivesse andando na rua e passasse o samaritano, eu virava as costas e cuspia no chão, porque era o povo, uma parte do meu povo, uma parte antiga da minha raça, que largou Deus e se misturou com outros povos e virou pagão, para mim estrangeiro, então não tem mais conversa. Então havia uma xenofobia entre eles, né, vamos dizer assim. E aí Jesus então está passando, e ele se encontra com esses 10 leprosos, e um deles era justamente um samaritano, e os 10, o samaritano e os outros judeus que eram leprosos, começam a gritar, Jesus, tem misericórdia da gente, tem misericórdia da gente. E Jesus então para a sua caminhada, e ele olha para aquelas pessoas e simplesmente não fica olhando, ele pensa, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Como eu te falei, naquele tempo, a lepra não tinha cura, e não apenas destruiu o seu corpo, como destruía a sua vida. Você era obrigado a ficar longe da sua família, longe dos seus amigos, era obrigado a ficar isolado da sociedade. Geralmente eles ficavam em cavernas, ficavam em desertos, ficavam onde o povo não ia, ficavam isolados, passavam fome, passavam necessidade. Quando uma alma muito generosa ficava com pena, pegava uma comida e levava em tal lugar e deixava a comida no lugar e saía fora, e depois de longe gritava, fulano, deixei um prato de comida para vocês lá na casa do chapéu, vai lá buscar. E depois é claro que com o tempo, com essa logística complicada, eles acabavam sendo esquecidos. Então Jesus está caminhando justamente por Samaria, e aí então os 10 leprosos gritam. E aí diz o verso 12, que ele entrou numa aldeia, e saíram ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe, gritando, Jesus, mestre, compadece de mim. Então, naquele dia, aqueles leprosos tinham um baita de um problema. Assim como a gente, quando a gente tem um baita do problema, eles gritaram por Jesus, eles buscaram Jesus de forma intensa, eles incomodaram, perturbaram Jesus. Jesus tinha uma rotina, Jesus tinha um trajeto, tinha um plano, estava de um lugar para outro para pregar. Eles interrompem a rotina de Jesus e começam a gritar, tem misericórdia da gente, tem misericórdia da gente. Jesus tem o plano dele, tem a vida dele, então de repente você interrompe Jesus e fala, Senhor, não deixa eu morrer não, eu não quero morrer, eu resolvo o meu problema. Verso 14. Ao vê-los, diz o texto, olha o texto aí, veja o que Jesus fala para eles. Como é que Jesus cura esses 10 leprosos? Ele simplesmente diz assim, vão e se mostram aos sacerdotes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Como eu te falei, quando uma pessoa olha para mim,
Olha para mim, quando uma pessoa tinha lepra e era curada, se ela olhava para o seu corpo e pensava, eu acho que eu estou curado, ela não podia simplesmente voltar para a casa dela. Ela tinha que dar um jeito de se encontrar, ou ir até onde estava o sacerdote, mandar um recado e falar, fala para o sacerdote tal, avisa o sacerdote, não podia chegar perto, né? Que eu estou curado, eu preciso que ele me examine, para ele me restituir na minha sociedade, na minha casa, na minha família. Então a lei obrigava o leproso a se excluir, e quando o leproso fosse curado, a lei obrigava o leproso a não voltar para casa, mas primeiro buscar o sacerdote. Aí o sacerdote ia observar, ia analisar, realmente parece que você está curado. E deixava o cara de molho 7 dias, uma cerimônia de purificação, uma espécie de quarentena de 7 dias, e aí ele fazia, eu observava, depois olhava a pele, tinha vários critérios, a Bíblia no Velho Testamento descreve os critérios, aí quando ele estava com certeza daquela cura, aí ele fazia um ritual de purificação, e a pessoa participava do ritual, fazia um culto no templo, seja onde for, e depois de tudo isso ele falava, agora você está liberado, agora você pode voltar para sua casa. Então primeiro era a cura, e depois a cura era o ritual. E os leprosos chegam ainda doentes e falam, Jesus, tem misericórdia da gente. Aí Jesus pula uma etapa, Jesus pula uma fase, pula a parte da cura. Ele só diz assim, vocês estão leprosos, certo? Vocês estão doentes, certo? Então façam o seguinte, vão buscar o sacerdote, vão lá apresentar as ofertas, participar do ritual, fazer todo o cerimonial que vocês precisam fazer, toda a quarentena, vão lá e vão até o sacerdote, como se vocês já estivessem curados. Um olhou para o outro olhou para um e falou, mas a gente não está curado. Mas ele falou, mas vão assim mesmo. Ajam, vão, exercite aquilo que eu estou mandando vocês fazerem. Quer dizer, ajam pela fé, porque um olhava para o outro, olhava para um, mas você está doente. E eu estou doente, a gente não tem espelho aqui, mas não está vendo o outro. E a lei de Moisés diz que a gente tem que primeiro ser curado para depois ir até o sacerdote. E esse Jesus, para quem nós estamos clamando, está dizendo para primeiro a gente ir até o sacerdote, como se a gente já tivesse sido curados. Mas eles não estavam curados. E Jesus falou, vão assim mesmo, usem a fé de vocês. E foi isso que eles fizeram. Um olhou para o outro, olhou para um e falou, o que a gente vai fazer? Não tem nada a perder, né? Já estamos ferrados mesmo. mas a gente mal consegue andar, a gente não tem força, a gente está fraco, a gente não come direito. O sacerdote mais próximo fica lá na casa do chapéu, não sei aonde, vou ter que andar até lá, mas a gente não está curado. Mas, cara, vamos acreditar no que ele falou. Vamos colocar a fé no que ele falou. Ele é Jesus que anda curando muitas pessoas, que anda pregando o reino de Deus, tem feito coisas sobrenaturais. A gente está entendendo que ele é o Filho de Deus. Então, ele mandou. Se ele mandou a gente ir, algum deles falou, se ele mandou a gente ir, é porque ele vai curar a gente no caminho. Ele está exercitando a nossa fé, está testando a nossa fé. Então vamos. Aí juntaram as suas forças, um segurando o outro lá, com o resto de braço que tinha, porque tinha comido na metade do braço, né? O outro sem perna, se arrastando. Imagina que cena dantesca, né? Um monte de aleijado, um monte de machucado, fedido, fedendo por causa das feridas, fedendo por causa da roupa suja, um segurando o outro para não cair, se arrastando. Vamos até o sacerdote. Se alguém passasse ali e falar, os leprosos, onde vocês estão? A gente vai até o sacerdote, mas vocês estão doentes. Um deles deve ter falado, mas vão dizer isso da gente no caminho, vão zoar com a gente mais ainda. Não, vamos lá. E eles começaram a ir. E o que aconteceu? Diz o verso 14. Aconteceu o quê? Indo eles foram curados. Algo sobrenatural aconteceu. Eles usaram a fé e foram obedeceram. E como eles creram no que Jesus falou e obedeceram, e foram para serem purificados pelo sacerdote, por causa da fé deles, do poder de Jesus, enquanto eles iam indo, eles estavam andando, e de repente um olhou para o outro e falou assim, você não estava sem olho? A lepra não tinha comido seu olho? Tinha, mas você está com os 2 olhos, cara. É mesmo, cara, eu tinha nem percebido. E agora que eu estou com os 2 olhos olhando para você não estava sem as mãos? Suas mãos estavam todas destruídas? Olha as suas mãos aí, o cara, é mesmo, minhas mãos. Aí começou a olhar para o outro, começou a olhar para o outro, e alguma coisa sobrenatural aconteceu. Todos os 10 tinham sido curados através do exercício da fé. Diga graças a Deus. Então, aquele dia que você estava desempregado, já com contas penduradas a rodo na porta da geladeira, não sei se você faz isso, tem gente que faz isso, né? Pega as contas e chegou a conta de água, pá, gruda na geladeira, né? Você faz isso? Não, tem gente que faz, né? Eu conheci um camarada que ele pendurava as contas na geladeira e aí ficou desempregado, ele era gerente de banco, acho que era do Itaú, se não me engano. Aí ele fez uma besteira lá, fez uma falcatrua, e aí foi demitido do Itaú. E ele tinha muitos anos de banco, era gerente do banco. Acho que mais de 20 anos do banco. Entrou lá, moleque. Fez uma falcatrua lá qualquer, aí descobriram e foi mandado embora sem direito nenhum.
Não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Aí as contas começaram a juntar na porta da geladeira, na geladeira dele. E chegou uma hora que ele estava até pensando em vender a geladeira para ver se pagava as contas, né? Vou tirar as contas aqui, vou vender a geladeira, mas não tinha mais onde colocar a conta na geladeira. Sabe quando você está desempregado e você fala, Senhor, olha esse monte de conta aqui na porta da geladeira. Sabe? Quando você, sei lá, você não tem casa para morar e o dono da casa já pediu a casa, ou você não tem dinheiro para pagar aluguel e fala, e agora? Próxima vez que bater aqui na porta vai ser o pessoal com o carrinho de mudança me dando despejo, sabe? Aquela pessoa que está desesperada, que viu seus contemporâneos crescerem junto com ele, sua molecada de infância, os jovens que foram jovens junto com ele, vê seus amigos crescendo, ficando maduro, casando embora, e ele vai ficando para trás. Eu conheci uma moça que ela se casou eu tenho 51 anos, ela tem mais ou menos a minha idade, a gente era jovem juntos, a gente cresceu junto, tinha mais ou menos a mesma idade na época de juventude, e todo mundo se casou, menos ela, e acho que tem uns 3 ou 4 anos que ela casou, deve ter casado com 45, 46 anos de idade, sabe quando a pessoa ficou para titia, literalmente, ficou solteirona, ninguém quer aquela pessoa, se olha e fala, nossa, é bonita, é jovem, é trabalhadora, tem iniciativa, estudou, uma pessoa, por que ela não casa? O que acontece? Né? Parece que sempre alguma coisa dá errado, sabe quando essa pessoa que tem um problema desses complicados e busca a Deus de verdade e alcança, foi exatamente o que aconteceu com os leprosos, sabe quando aquele sujeito está perturbado, e os demônios tomaram conta da cabeça dele, sabe, não sei se você consegue entender bem a diferença entre opressão e possessão, mas um dia eu estava conversando com um sujeito sentado numa cadeira, e ele estava tão oprimido, uma mistura de depressão com opressão, que ele não conseguia levantar o rosto para olhar para a gente. E a gente falava com ele, ele não levantava o rosto, e mal balbuciava palavras monossilábicas, né? Não, sim, talvez, e sentado, vinha para a igreja que a gente arrastava ele. Esse sujeito, ele não está possuído, mas ele está oprimido, mas em algum momento daquele desespero, ele pega o resto de força que ele tem, igual o camarada que está com um monte de conta acumulada na porta da geladeira, ele pega o resto de fé que ele tem, o desespero que ele tem, igual a mulher que está encalhada porque nunca casou, e pega o resto da esperança que ela tem de um dia ser, como diz o Salmo, alegre, mãe de filhos, né? O que aconteceu com os leprosos é como quando a gente tem um baita de um problema, e diz assim, a gente vai morrer, eu vou morrer, mas eu vou pegar o resto de vida que eu tenho aqui, eu vou falar com Deus até ele ouvir a minha oração. Eu vou gritar para Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Foi o que aconteceu com os leprosos. E aí a graça de Jesus se manifestou sobre a vida deles. Diga louvado seja Deus. Hoje, a graça do Senhor, ela continua sendo liberada sobre as nossas vidas. Como diz o Salmo, todos os dias de manhã a gente tem que agradecer a Deus pela graça da misericórdia. A Bíblia diz assim nos Salmos que de manhã Deus renova a graça sobre as nossas vidas. A gente vai dormir e pode acordar morto, mas Deus nos dá mais um dia de vida. As misericórdias do Senhor, como diz o Salmo, se renovam a cada manhã. Cada manhã Deus se renova sobre as nossas vidas. Tem que dar graças a Deus. E sobre quem? Sobre quem tem fé. Se você está aqui neste último domingo de culto de manhã, se você saiu de casa para participar do culto da ceia, é porque você tem fé. Você pode não se enquadrar muito no padrão, vamos dizer assim, religioso das coisas, você pode se achar um nego meio torto, eu faço tanta besteira, mas lá no fundo tem um quê de fé em você, tem a chama da fé no seu coração, senão você não estaria aqui, estaria fazendo qualquer outra coisa. E esse texto nos ensina que quando você tem fé, não importa como ela funcione, o que importa é que de alguma maneira a graça sempre alcança as nossas vidas. Diga graças a Deus. Agora, eu quero ser honesto ao interpretar esse texto. A graça se manifesta sobre as nossas vidas, e como eu te falei, só precisa de fé. Mas quando você lê o texto com calma, você vai perceber que existem uma manifestação diferente da fé dessas pessoas. Quando Jesus pergunta, não eram 10 os leprosos? Por que ele fez essa pergunta? Porque enquanto eles estavam indo, os 10 foram curados. Mas um deles, a hora que se viu curado, ele parou e falou, peraí, aconteceu um milagre comigo, com vocês 9 aí, mas aconteceu um milagre e eu não posso ir lá para o sacerdote. Os outros 9, por que você não pode? Ele mandou a gente ir para o sacerdote. Não, mas ele mandou a gente se apresentar. Mas agora que o milagre aconteceu, eu acho que antes da gente obedecer o que ele mandou a gente fazer,
depois que a gente fosse curado, eu acho que tem uma coisa que é mais importante do que isso. O quê? Eu acho que a gente precisa voltar lá e agradecer a Ele. Vamos lá, pessoal. Não, não, não. Aí o cara literalista, né? Ele leva tudo ao pé da letra. Ele falou para a gente ir lá, vamos obedecer, vamos lá. Não, cara, não é melhor a gente ir lá, falar, funcionou, beleza, obrigado, agora a gente vai fazer o que você mandou. A gente não vai desobedecer, vamos lá. Vamos falar com ele. Mais nova disseram, não, eu acho que não precisa. A gente, faz muitos anos que a gente está aqui nesse lugar, aqui vagando pelo deserto, vagando nas cavernas, faz muito tempo que a gente está morrendo de fome. Sabe, eu tenho 10 filhos na minha casa, nós somos em 10 aqui, eu me lembrei que eu tenho 10 filhos, nessa altura os 10 já devem estar grandes, eu estou morrendo de saudade, eu estou louco para abraçar meus 10 filhos, estou louco para abraçar meu marido, minha mulher, eu estou morrendo de fome, faz tempo que eu não sento numa mesa farta e como até não querer mais, faz tempo que eu só olho para a cara de vocês, a cara feia de vocês 9 aqui, eu quero olhar de outras pessoas, gente bonita, eu quero voltar para a minha vida. Está entendendo o que eu estou falando? Então eu não vou voltar lá. Ele deu uma ordem, falou que a gente deveria ir, a gente está curado, agora vamos aproveitar a vida. Vamos lá, faz logo esse ritual, tem que fazer, termina logo esse trem, e vamos acelerar o sacerdote para ele acabar logo, fazer o ritual, vamos fazer o que seja o que for, e de lá vamos vazar para a nossa casa, a gente precisa voltar para a nossa casa, para a nossa vida, chega de ficar excluído, chega de vida de leproso, que mora em buraco, mora em caverna. E o outro falou assim, não, vamos lá falar com ele primeiro, vamos agradecer a ele que fez o milagre. O poder veio dele, não foi do sacerdote, a graça veio dele, não foi do sacerdote. Os outros, não, vai você sozinho. Então eu tenho que ser honesto com você. Por mais que os 10 tenham sido curados pela fé que eles tiveram, o mérito deles, você observa ali que a fé se manifestou de forma diferente nos dois. Nos primeiros 9, a fé se manifestou de uma maneira, e naquele que voltou, a fé se manifestou de outra maneira. Todos foram curados, mas alguma coisa diferente aconteceu. Verso 14. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto os 10 iam, os 10 foram curados. Porque os 10 naquele momento tinham fé para ser curado. Os 10 tinham essa fé, vamos chamar assim de fé comum. Diga comigo, fé? Fé comum. Entre aspas, né? Se é que existe uma fé comum, porque a fé já é uma coisa sobrenatural, né? Não pode ser comum. Mas comum, em que sentido? Comum de que qualquer pessoa pode ter esse tipo de manifestação espiritual. Qualquer pessoa pode acreditar. O livro de Hebreus pode acreditar em Deus, pode acreditar no poder de Deus, nos milagres de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 11, é que diz mesmo lá que a fé é a certeza das coisas que se espera, daquilo que não se vê. Eles estavam aqui leprosos. Jesus falou, vão e quando vocês estiverem indo, vocês vão ser curados. Essa era a mensagem, vão e se apresentem. Se para se apresentar ao sacerdote, só quando a gente já foi curado, ele está mandando a gente ir, quer dizer que ele vai curar. Então, eu acredito nisso, vamos lá. Então, eles estavam andando, com certeza alguém pensou, mas e se não for curado? Não, cara, a gente acredita, vamos lá. Então, eles tiveram a fé numa coisa que eles não estavam vendo. Um olhava para o outro, olhava para um, a gente continua leproso, mas vamos caminhando. Eles acreditavam no que não estavam vendo. Eles imaginavam daqui mais alguns minutos, mais algumas horas daquela longa jornada, eles iam olhar para o outro e iam se ver curados, mas ainda não estavam vendo. A fé é a certeza das coisas que não se vê, daquilo que se acredita, as coisas que não aconteceram. A gente já foi curado? Não, mas eu acredito. Então, nesse sentido, eles cumpriram com o propósito. Então, existe uma fé, e quando você acredita que Deus vai fazer, então essa fé ela está em você. Não importa, como eu te falei, o tipo de espiritualidade que você vive. Uma fé comum porque qualquer pessoa pode ter, pode ser comum a comunidade, qualquer pessoa de qualquer comunidade pode ter. E é claro, como diz o texto aqui, essa fé é a fé que atrai a graça de Deus, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eles tiveram fé e agradaram a Deus, e como agradaram a Deus, então, de forma sobrenatural, a graça se manifestou sobre a vida deles. Mas é uma fé comum. E essa fé comum, no primeiro momento dos 10 e no segundo momento só dos 9, escuta o que eu vou te falar para você entender o que eu estou falando. Aproveita que de manhã ninguém está cansado com sono, né? Com exceção do Johnny, você virou a noite trabalhando ou não? Está cansado? Quer um café? Se tiver, traz para mim também, que eu preciso de um café. Aproveita que você está descansado, não está com sono. Então entenda o que eu vou te falar. Essa fé comum que qualquer pessoa pode ter, ela é uma fé imperfeita. Ela é uma fé imperfeita. Uai, uma fé imperfeita? Exatamente.
Por quê? Verso 17, Jesus pergunta: onde estão os 9? Verso 14, ao vê-los disse: ide e apresentava ao sacerdote. Os 10 vão lá e se apresentam ao sacerdote. Depois no 17 ele pergunta: onde estão os 9? Parece que Jesus foi surpreendido aqui, né? Ele esperava que os 10 voltassem para agradecer, mas só voltou um. Então ele diz assim: ué, mas cadê os outros 9? Ele dá uma de migué, ele finge que não está entendendo. Cadê os 9? Não eram 10? Cadê os 9? Quer dizer que eles preferiram, perguntou para aquele que voltou, quer dizer que os 9 preferiram primeiro ir lá no templo, ao invés de falar comigo? Quer dizer que os 9 preferiram primeiro e cumprir com o ritual religioso do que falar comigo? Quer dizer que os 9 preferiram primeiro falar e ver o sacerdote que vir a mim? Ué, cadê os outros 9? Você lendo esse texto, a impressão que dá é que Jesus meio que decepciona. Fala, mas Jesus esperava que viesse os 10. Está entendendo, sim ou não? Quer dizer, alguma coisa na fé daqueles 9 não estava muito certo, eles não entenderam alguma coisa. Eles deveriam caminhar e ir para exercitar a sua fé, e eles fizeram. Mas ao se verem curados, deveriam, assim como aquele que voltou, o samaritano, deveriam voltar e dar graças a Deus, mas eles priorizaram o ritual, priorizaram o templo, priorizaram a sua purificação, e na pior das hipóteses, priorizaram as suas próprias vidas, queriam logo voltar ao normal, do que priorizar a pessoa de Jesus. Essa fé, ela é imperfeita por quê? Entenda o que eu vou te falar. Olhando para a vida desses 9, ao invés de buscar Jesus, que representa a espiritualidade verdadeira, eles preferiram buscar o ritual, o sacerdote, que representa a religiosidade. Esse tipo de fé imperfeita, geralmente o que ela gera na vida das pessoas não é espiritualidade. Geralmente o que esse tipo de fé faz fluir na vida das pessoas é a religiosidade. Os aspectos religiosos são mais fortes. Eu espero que nunca tenha sido o teu caso, né? Espero que não, especialmente se você veio da Assembleia, por exemplo. Você veio da Assembleia também? Não? Coitado da Assembleia, sempre a gente senta o pau nelas, né? Queria ter metade da fé dos irmãos que os irmãos têm lá, né? Só de fé, né? Mas essas igrejas mais antigas, mais tradicionais, por exemplo, que hoje está quebrando, graças a Deus está quebrando essa maluquice, né? Tal dos usos e costumes, né, Érica? Lembra disso? Aquela coisa tem para a igreja de saia. Já viu aquelas irmãs na academia malhando de saia, já viu? Aí por baixo da saia tem um moletomzinho, já viu? Pô, mas você não pode usar calça e por que usar saia por cima? Sabe, alguns cristãos que fazem questão de... parece que é um vício, mas sei lá, alguns cristãos são muito pegos a essas questões externas, como roupa, saia, às vezes a linguagem. Já vi gente falar assim: não, esse jeito de falar não é o jeito de crente falar. Ué, mas qual é o jeito de crente falar? Você que é cristão, você que é crente, qual é o jeito? Como é que crente fala? Uma língua de anjo? Sei lá, aí ninguém vai entender nada. A Bíblia fala que se for para falar língua de anjo, é melhor orar para ter um tradutor, senão fique calado, né? Uma língua estranha, né? O crente fala em línguas, com os outros não, tem que falar com Deus, em mistério, né? Mas aquele linguajar, tem um vídeo muito engraçado na internet, Rodrigo Fernandes, se não me engano o nome dele, é um moleque que faz sátira, ele faz comentários sobre a vida evangélica, né? Acho que ele é da Assembleia, ou era da Assembleia, não sei se já expulsaram ele de lá, mas enfim, depois de tanta coisa. Esse dia ele estava falando sobre as conversas, né? Os caras conversando em língua de crente, todo mundo é varão, né? Já reparou? Varão e varoa, né? O cara chega lá no posto de gasolina, enche o carro aí, varão. Aí o frentista fala: mas que diabo esse cara está falando? Varão? Quer dizer o quê? Varão, varoa, tudo é bênção, tudo é graça, às vezes completamente fora de contexto, né? Tem gente que se apega a coisas externas, tipo, como eu falei aqui esses dias, essa questão do nome no hall de membros, isso no caso do Batista aqui é uma espécie de maldição uma maldição hereditária, né? Desde o tempo dos bugbs aqui no Brasil, quando trouxeram o evangelho para cá, aquela coisa do hall de membros. Em algum momento alguém fez uma associação entre o hall legal da igreja com o livro da vida, e em algum momento alguém disse o seguinte: olha, se você apagar, pegar uma borracha, no tempo que tinha, era um caderninho ainda, um livrão, se você apagar aqui, vai apagando lá, cuidado, hein? Olha o poder que há na sua mão, né? Então, tem gente que é muito preso, o nome está no hall de membro, não está. Tem gente que gosta, faz questão de participar de tudo quanto é festa, sabe, culto, congresso. Até os batistas se pegaram nessa, né? Os congresso da Jubag, congresso da Juabag, da Bababag, sei lá quanta bag tem por aí, é tanta bag que eu não entendo mais nada. Bom, isso é mal por si só?
Se a pessoa está muito pega essas besteiras, e ao mesmo tempo ela é desapegada com conceitos fundamentais, aí é mal. Sei lá, se a pessoa tem tanto pudor de Deus e falou, não, na minha espiritualidade eu prefiro andar só de saia, eu acho que agrada a Deus, beleza. Você vai julgar a pessoa pela roupa? Lógico que não. Se ela está confortável daquela maneira, ela só não pode impor a maneira dela para mim. E aí, pastor, tem que usar saia. Não vai pegar meu de saia, mas se você quer usar saia, beleza. Não vou julgá-la por usar saia, nem eu por usar calça. Sem problema, cada um na sua, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Não vou julgar meu irmão pelo que come ou pelo que bebe, né? Cada um come e bebe o que quer, desde que dê graças, né? Mas se a pessoa, como eu já vi também, está usando aquela saia porque entende que é espiritual, mas ao mesmo tempo ela não se priva de dar uma caprichada no rasguinho da saia, né? Para ficar mais sexy. Aquela saia no joelho, mas o rasguinho vem até o meio da bunda aqui. Ué, aí eu já não entendi nada. Se a pessoa gosta de falar em evangeliquez, né, em crentez, sei lá que língua é essa, que diabo de língua é essa, que ele fale, varão, varoa, benção, graça, usa o vocábulo que ele quiser, com quem ele quiser, até com os pagãos que não entendem nada, beleza. Mas se, como diz o livro de Tiago, né, com a mesma boca com que ele abençoa, ele amaldiçoa, isso não é loucura? Tiago fala, isso é loucura, da mesma fonte pode sair água amarga, água doce, água salgada? Não pode. Então, se o mesmo cara que, onde ele vai, ele fala esse evangeliquez, essa língua de crente, é o mesmo cara que quando fica nervoso, a primeira coisa que ele fala é xingar quem está do lado dele, e falar um palavrão, aí alguma coisa aí parece que já não está muito boa, está entendendo? Não. Você faz questão do teu nome estar no hall lá da igreja, no computador lá, que ninguém apaga o seu nome, senão vai ser amaldiçoado, beleza. Mas se a mesma pessoa que faz questão do nome dela estar no hall, é pessoa que não tem nem aí com as pessoas que fazem parte do hall, que não ajuda ninguém, que não serve ministério nenhum, que guardou os dons dela para si mesma, que não colabora nem com recursos humanos, nem financeiramente, nem sequer orando pelas pessoas que fazem parte daquele mesmo hall. Alguma coisa ali está errada. Se ela gosta de ir para congresso, para viagem para Israel, para o diabo que ela quiser, onde ela quiser ir, que vá. Mas se, ao mesmo tempo que ela gosta dessas viagens, desses cultos, desses congressos, é uma pessoa que quando vem se apresentar diante de Deus, onde ele estiver, seja que culto for, ela vem com a parte externa pronta, bonitinho, bem asseado, cabelo arrumado, cheiroso, mas traz no coração um monte de impureza, ódio, por exemplo, mágoa. Não foi Jesus que falou que quando você trouxer essa oferta diante do altar, não foi ele que falou? E aí você se lembrar que o seu irmão tem uma coisa contra ti, que foi o que ele disse? Deixa a oferta paradinha, vai primeiro se reconciliar com o seu irmão, quer dizer, faça as pazes, depois... Então, somente depois vem e apresenta a oferta. Não foi ele que falou? Então, se o cara gosta de congresso, culto, seja o que for, beleza. Mas se quando ele chega nesses cultos, nesse congresso, para supostamente adorar a Deus, ele ainda não entendeu o que a Bíblia diz, o que a Bíblia chama de sacrifício vivo. Quando a Bíblia diz para você se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, qual é o sacrifício vivo que eu apresento? É a minha própria vida. Eu estou vivo e eu tenho que estar diante de Deus. Então Paulo diz assim, eu imploro pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, se apresente a Deus como sacrifício vivo. Guarde, transforme a sua mente, obedeça a palavra de Deus, faça o que é certo, para que quando você vier cultuar, não venha só a carcaça, mas venha o espírito pronto. Esse tipo de fé que eu estou te falando, ela gera... Esse apego a coisas externas e ela releva para terceiro plano, para quinto plano, para último plano, as coisas que de fato são importantes. Esse tipo de fé imperfeita, que gera só a religiosidade, não a espiritualidade, é o tipo de fé que transforma o discípulo verdadeiro, na verdade, em qualquer coisa, menos um discípulo. O cara está na igreja e você olha para ele e fala, esse aqui é um discípulo de Jesus. Por quê? Porque eu vejo o que ele pensa, o que ele fala, né? Toda vez que tem um culto aqui, eu tomo conta dos avisos aqui, toda vez que tem uma reunião aqui, ele fala, pastor, me dá uma oportunidade aí, que eu preciso falar com a igreja, a gente precisa ajudar os necessitados. Que bom, cara, o cara está sempre preocupado com os necessitados, vamos trazer comida, beleza. Outro dia ele chegou, pastor, eu preciso dar um recado para a igreja. Qual que é o recado? Não, agora eu preciso falar que as pessoas têm que pregar o evangelho, tem um missionário lá não sei onde precisa de ajuda, e a gente é um missionário aqui também. Beleza, cara, fala aí, certo, muito bem, muito bem.
Ô pastor, me dá um tempinho para a gente fazer uma oração, uma intercessão, porque estão perseguindo cristãos não sei aonde. Eu tenho um pessoal maluco na minha rua, a polícia está batendo todo mundo ali nessa semana, estão querendo matar alguns ali, os bandidos estão brigando. Vamos ter um momento de intercessão. Oh, beleza, vamos orar. A gente olha e fala, esse cara é discípulo de verdade. Pelo menos externamente parece um discípulo. Mas esse mesmo cara que vive me perturbando aqui para fazer essas coisas, eu acho ódio quando ele faz isso. No dia a dia, ele tem uma vida completamente díspara do que ele faz na igreja. Ué, uma coisa está errada. Quer trazer alimento para os necessitados, mas às vezes ele trabalha e o dinheiro que ele ganha, por exemplo, na casa deles, é só para ele não ajuda os irmãos dele em casa, na casa dele. Às vezes ainda, apesar dele ser adulto, quem banca todas as contas da casa dele é o pai ou a mãe dele, às vezes até aposentado já, e ele não é capaz de pegar lá 100 reais e falar, pai, deixa que eu pague a conta de luz esse mês aqui, né? Não fala. Não diz por quê? Porque é um cara egoísta. Ué, na igreja está preocupada com os necessitados ao redor da igreja, o serviço social, beleza, é ótimo, mas na casa dele não se preocupa com o próprio pai e a mãe dele que paga todas as contas? Ué, alguma coisa ali parece que está vazia. Ele que está preocupado com os missionários, com os perdidos ao redor aqui, que a gente tem que pregar, é o tipo do cara que está trabalhando, e se alguém chegar para ele e falar assim, será que a gente pode trocar uma ideia na hora do almoço? Não, na hora do almoço, um pagão, né? Eu estou com uns problemas espirituais aqui, você não é da igreja, lá você pode trocar ideia comigo na hora do almoço? Não, cara, na hora do almoço eu tenho que almoçar sossegado, eu gosto de dar uma cochilada ali no meu lugar na hora do almoço. Ué, o cara não abre mão do seu descanso, do seu almoço, para atender uma pessoa que está ali querendo ouvir uma coisa do evangelho. Engraçado que às vezes pede para orar na igreja por um monte de coisa, mas você vai ver no dia a dia, deixa eu ver seu caderno de oração, mostra para mim, suas anotações aí, deixa eu ver por que você tem intercedido nesses últimos tempos. Eu não tenho um caderno de oração. Eu não anoto. Mas você anota em algum lugar? Não, eu não anoto. Por que você não anotar? Porque nem sempre eu lembro de orar. Ué, o cara vive querendo fazer momento de intercessão na igreja, mas no dia a dia não ora, às vezes nem por ele mesmo, vai orar por quem? Ué, mas eu acredito em Deus. Ele tem fé? Tem. Os 9 que foram embora e foram curados e não voltaram para agradecer, tinham fé? Tinham. Mas o mesmo Tiago que eu citei para você diz o seguinte, sobre ter ou não ter fé, ele diz assim, Tiago fala assim, você crê em Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Até os demônios sabem de tudo que vai acontecer. A fé não é a certeza das coisas que ainda não aconteceram. Os demônios sabem o que vai acontecer, que está profetizado. O que está profetizado não aconteceu ainda. Mas os demônios sabem, é verdade, quem falou foi Deus, isso vai acontecer, eles acreditam naquilo. Mas nem por isso os demônios mudam o comportamento. Vamos parar de atazanar o ser humano. Quem sabe Deus, já que Deus é misericordioso, né? Vendo que a gente leu a profecia, a gente sabe que a gente vai se lascar lá no fundo, quando a gente for jogado lá no abismo, e depois lá no inferno. Então, como a gente não quer ir, a gente sabe, a gente crê, a gente acredita nisso, vai acontecer. Vamos parar de atazanar a humanidade. Quem sabe lá no final Deus tem pena da gente, né? E resolve reverter aquilo que ele disse que não seria revertido. Quer dizer, o homem só tem uma chance, e o demônio, e o capeta, chance nenhuma. Quem sabe Deus tem pena da gente? Os demônios fazem isso? Não! Continuam capetando todo mundo, atazando todo mundo. Então qual é a diferença desse cara? Ele acredita, mas não muda o comportamento dele. Quer dizer, essa fé não gerou espiritualidade, só gerou religiosidade. Essa fé, diz lá o verso 14 que a gente leu, indo eles foram purificados. Realmente essa fé atraiu a graça, mas uma graça muito pontual, que só resolveu um problema temporário, um problema temporal. A fé curou o corpo dos 10, inclusive dos 9 que não voltaram? Sim. Mas curou, só isso. Tem um cara que é burro, a mente dele é retardada, é meio atrasada, ele não funciona direito. Para piorar, não teve uma boa escola, o pai e a mãe não podiam colocar uma boa escola, a escola que ele estudou foi ruim. Mas ele cresceu, virou adulto, viu a sua dificuldade de ganhar dinheiro e trabalhar, aí orou e falou, Senhor, eu sei que eu não sou muito inteligente, eu sei que a minha formação não foi boa, mas eu creio nas suas promessas, eu creio na tua bondade. Será que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida, de eu conseguir entrar na faculdade, conseguir me estudar e ter uma boa profissão? Será que o Senhor pode fazer isso? Aí Deus vê a fé dele naquela hora e Deus faz. Mas depois de formado, se o cara tiver esse tipo de fé imperfeita, a mesma fé que colocou ele na faculdade, apesar de ele não ter condições de fazer aquilo e ter uma profissão, essa fé, por ser imperfeita, depois disso, não vai gerar nele a vocação necessária, a paixão necessária pela sua profissão. Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, mas não vai ser apaixonado pelo que está fazendo. O camarada é chucro, xureque, tipo... Sabe o que é um rapaz xureque, né?
É tipo eu assim, Shurek. Ogro. O cara é um Shurek, meio estúpido, meio grosseiro. Fala, ô Senhor, eu sou um Shurek. A mulherada gosta de cavalheiros, né, de gentleman. Eu sou um bicho do mato, né? Ô Senhor, eu preciso casar também. Quebra meu galho, pai amado. Ele tem fé para isso, aí Deus vai e dá uma mulher para ele. Mas a mesma fé que fez com que ele alcançasse alguma coisa de Deus, no caso do casamento, essa fé não vai dar para ele aquela habilidade que ele precisa para ser gentil com a esposa dele, para manter o casamento. Está entendendo, sim ou não? Você pode estar doente, esse cara pode estar doente. Se ele tiver essa fé imperfeita e buscar Deus, Deus pode chegar e curá-lo. Está desenganado pelos médicos, está moribundo, está sofrendo, Deus vai lá e cura. Mas a mesma fé que ele usou, uma fé imperfeita, que atraiu essa graça de Deus para curar um problema do corpo, por ser imperfeita, essa fé não tem condições de curar, por exemplo, as bobagens que ele faz com o próprio corpo dele, que fez ele ficar doente daquela maneira. Por que você estava doente? Porque eu arregaçava com o meu corpo, eu maltratava o meu corpo, eu não dormia direito, não comia direito, bebia muito, cheirava todas, fiz um monte de besteira, e aí o corpo não aguenta, uma hora a fatura chega para pagar, e chegou, e eu fiquei doente. E aí o que você fez? Eu clamei ao Senhor. A minha fé era fraca, pequena, imperfeita, segundo você está dizendo, mas Deus então ouviu, deu graça, agora eu estou aqui inteiro, beleza, e agora? Como é fé imperfeita, ele vai voltar a fazer as mesmas coisas de novo. Diz lá o verso 17. Então Jesus perguntou, não eram 10 que foram curados? Não eram 10? Esse tipo de fé, ela gera o que eu quero chamar de decepção em Deus. Deus olha para a pessoa que tem essa fé e fala assim, ué, eu te dei a faculdade, agora cadê você está ganhando dinheiro com a faculdade que eu te dei? Senhor, obrigado, Senhor. Beleza, e você, no dia que você está ganhando, você está ajudando as pessoas ou está gastando só com você mesmo? Por enquanto, só comigo. Beleza, mas com essa profissão que você é o quê? Eu sou advogado, Senhor. Parabéns, né? Quer dizer que eu te dei uma faculdade, você era aquele cara burro, meio retardado, né? Que não teve uma boa escola, mesmo assim eu botei na faculdade, você se formou, agora você está ganhando dinheiro e você não pode ajudar as pessoas com dinheiro, mas pelo menos você tira um dia no mês para ajudar as pessoas que não podem pagar o advogado. Não, Senhor, também ainda não dá. Ué, a impressão que eu tenho é Jesus olhando para esse cara e falando assim, ué, cadê a fé? É você que está casado aí, que era feio para diabo, chocro, xureque, casou com a mulher bonita que eu te dei, uma boa esposa, E agora, como é que está o casamento? Eu estou querendo separar, Senhor. Por quê? Ué, é como Jesus falasse assim, você quer separar? Mas como assim? Eu te dei a mulher para você casar. Mas eu quero separar, Senhor. Mas por quê? Porque, sei lá, às vezes eu entendo que tem coisas que tem que fazer no casamento que eu não gosto. Eu quero viver a minha vida, a pessoa fala, eu me sinto sufocado. Eu adoro essa frase, quando o cara está casado e fala assim, pastor, eu me sinto sufocado. Você não pediu para casar? Um monte de gente falou para você que casamento é forca. Casamento é um trem que quem tá fora quer entrar, e quem tá fora quer entrar, e quem está dentro quer sair. Você nunca te falaram isso? Mesmo assim você não pediu, mas eu queria, você pediu. Jesus pergunta, e aí, como é que está o casamento? Eu estou querendo sair fora. Mas como? Imagina, Jesus regalando os olhos e falando, o quê? Você quer separar? Como é que você está fazendo para viver agora, depois que você foi curado? Você estava desenganado, e aí? Tomou juízo? Pois é verdade, depois que o Senhor me curou, eu recuperei aquela força que eu tinha na minha juventude, né? Me sinto igual o Josué naquele dia, quando ele disse para Moisés, né? Ele falou assim, eu tinha 40 anos atrás, eu estava cheio de vida, 40 anos depois eu tenho a mesma energia daquele tempo, né? Me sinto igual ao Josué. Legal, Jesus falou para ele, que bom, né? Quer dizer que agora, depois que eu te curei, você estava desenganado, agora você está forte, agora você vai fazer a coisa certa. Jesus falou para ele, você está fazendo a coisa certa, né? Jesus, não estou fazendo muito não. Jesus, como você não está fazendo? Dá de migué, ele sabe todas as coisas, né? Mas ele dá uma de migué. Não. Não eram 10? Cadê os 9? Não vieram os 9? A Bíblia diz assim, João capítulo 2, verso 24.
Eu acho que você nunca leu esse versículo. Eu acho que você nunca leu. Depois vou perguntar quem já leu esse versículo. Vou ler e vou perguntar quem já leu. Eu acho que você nunca leu. Se leu, passou batido. João 2,24. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, não confiava nos discípulos, porque os conhecia todos. E Jesus não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Quem já tinha lido esse versículo? Quem tinha lido já? Só 2 pessoas só? 3? Está vendo aí? Às vezes tem coisas que são estarrecedoras na Bíblia, profundíssimas, a gente bate o olho e não enxerga, né? O texto está dizendo que Jesus não confia nas pessoas. Então, esse tipo de fé, essa fé imperfeita, é a fé que não deixa Jesus confiar na gente, porque ela é imperfeita. O tipo de fé que faz Jesus olhar para a gente e falar, eu estou decepcionado com você. Ela não honra a Deus, ela decepciona a Deus, porque ela é uma fé imperfeita. A graça continua se manifestando. Se você tem essa fé e está desesperado e busca, Deus é bom o tempo todo. E vai, fica com pena e te ajuda. Questões temporais, questões pontuais. Se você está doente hoje, de lepra hoje, e Deus te curou, você não vai morrer daquela lepra. Mas um dia você vai morrer de outra doença, quer dizer, coisas passageiras, efêmeras, né? Não vai muito mais do que isso. Ficaram de longe gritando, mestre, se compadece de nós. A graça se manifesta. Ao vê-lo, Jesus disse, pode ir, se apresenta aos sacerdotes. Enquanto iam sendo purificados. Segunda parte. Óbvio, né? Se existe a fé imperfeita dos 9, existe uma fé perfeita? Representada pelo único que voltou? Sim ou não? Existe. É uma fé comum? Quer dizer, se encontra por aí em qualquer lugar? Sim ou não? Sim ou não? Não, então não é uma fé comum, é uma fé especial. Diga comigo, é uma fé especial. Também é a mesma coisa, a capacidade de crer no que não está vendo. A capacidade de crer naquilo que não aconteceu. Mas qual é a diferença? Não é uma fé que se encontra em muitos lugares, se encontra em poucos lugares, em poucas pessoas. Mas a diferença principal é que é uma fé perfeita. Olha, os 9 não voltaram, mas teve um camarada que voltou e foi elogiado por Jesus. Jesus fala para ele, parabéns. Verso 19. Levanta-te, que ele tinha se curvado diante de Jesus. A tua fé te salvou, era uma fé especial. Para quantas pessoas, daquelas 10 pessoas, daquelas 10, para quantas pessoas Jesus falou, a tua fé te salvou? Para quantas? Para quantas? Uma. Então, se os 10 tiveram fé para serem curados, somente um foi salvo. Os 10 foram curados, foram salvos do problema físico, temporário no corpo. Mas somente um foi salvo do problema interior, que era o pecado que tinha gerado aquela enfermidade. Porque era uma fé especial que ele tinha. Só aquele sujeito. E o curioso, diz o verso 18. Ele era um samaritano. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Este samaritano? Então disse para ele, levanta, a tua fé te salvou. Essa é uma fé perfeita. Por que é uma fé imperfeita? Por que é uma fé perfeita? Fazendo uma comparação com o anterior que eu te falei. Primeiro porque essa fé, assim como a outra, ela também vai gerar o suprimento temporal. Ela não deixa de ver nada. Se a fé imperfeita consegue atrair a graça de Deus para resolver alguns problemas que a gente tem aqui neste mundo e de forma externa, essa fé também consegue isso. O verso 14 diz que eles foram curados. Eles quem? Os 10. Se 9 tinham uma fé imperfeita e 1 tinha uma fé perfeita, não importa, os 10 tinham fé, independente do tipo de fé que eles tinham. E os 10 foram curados. Então a fé daquele sujeito que era perfeito levou ele a ser curado. Então o mesmo sujeito lá que é pobre, que é burro, pode ter uma fé perfeita também. E depois de tentar na faculdade, ele tem uma visão diferente sobre o reino de Deus, né? Porque ele foi para a faculdade, os olhos se abriram, ele viu a necessidade ao redor dele, viu as ferramentas, aprendeu as ferramentas, mas a fé dele foi crescendo junto, foi se aperfeiçoando cada vez mais, e agora ele entende que com aquilo que Deus deu para ele pode então de repente ajudar as pessoas, né? É um sujeito que, é o Shurek, o ocro lá que casou,
E vendo a graça de Deus, não se conformou simplesmente usufruir a graça de Deus, as delícias do casamento. Ele disse, não, se Deus deu isso aqui, eu vou cuidar para que seja cada vez melhor. Se eu fui curado, eu vou cuidar para que agora, finalmente, o meu corpo seja instrumento da glória de Deus. Então é uma fé que alcança todos os benefícios que a outra fé também alcança. Se o médico tinha falado para ele assim, você vai morrer, essa fé faz com que ele morra, mas de velhice. Diga glória a Deus. Essa fé é igual a outra. Verso 15, mas tem uma diferença, qual é? Um dos 10, voltando, vendo que tinha sido curado, voltou, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Essa fé é perfeita por quê? Porque diferente da outra, é uma fé que glorifica a Deus. É uma fé que honra a pessoa de Deus. Porque essa fé atrai o benefício temporal, imediato. Ele foi curado. Mas além de ser curado, ele voltou para Jesus e deu glória a Deus. E a fé do camarada que foi para a faculdade, aprendeu, se formou, começou a ganhar dinheiro, mas com uma fé perfeita, a mente dele estava aberta para aquilo que Deus queria fazer através dele. Ele entendeu de que o benefício dado a ele não era só para ele, mas era também para outras pessoas. Tem um camarada que, a hora que começa a ganhar dinheiro, ele pensa assim, bom, se eu estou ganhando dinheiro é porque Deus me deu condição. E se não fosse Deus, jamais teria condição. Então eu vou pegar um pouco do dinheiro que Deus me deu, vou ajudar as pessoas, vou ajudar a igreja, vou ajudar os pobres, uma ONG. E se eu tiver muito apertado de grana, eu sou advogado, caramba, o que tem de justiça nesse mundo, vou tirar 1 dia ou 2 dias no mês aí, ó, e vou atender as pessoas de graça. Você acha que Deus não vai ser glorificado com esse tipo de coisa? Claro que vai. E ele vai se preocupar se ele vai ficar com menos dinheiro. Ah, mas os 2 dias que eu poderia estar trabalhando ganhando dinheiro, eu vou perder dinheiro, que eu não vou atender as pessoas. Você acha que ele vai perder dinheiro se ele tirar 1 dia do mês no escritório dele, em vez de ganhar dinheiro com clientes pagos, se ele tirar aquele dia para atender só as pessoas de graça? Você acha que ele vai ficar mais pobre? Ou você acha que a graça de Deus vai se manifestar ainda mais grandiosamente? Como diz o apóstolo Paulo também, bendito seja Deus, né? Que abençoa a nossa sementeira, nunca deixa faltar o pão na nossa mesa. Diga glória a Jesus. Jesus disse, assim já não mais serão 2, mas um só. Portanto, o que Deus juntou, não o separe. Não o separe. O camarada que tem fé perfeita, e por causa da sua fé, Deus deu para ele um casamento. A hora que vem aquela sensação de sufoco, de desespero, a vontade de xingar a mulher, xingar o marido, trair, abandonar. Como a fé dele é perfeita, ele pensa assim, não, calma. Quem me deu esse casamento? Quem foi? Eu era ocro, feio, ridículo, grosso. E mesmo sendo grosso, Deus falou, vou te dar uma mulher que requer delicadeza. Ué, se Deus me vendo grosso como eu era, me deu uma mulher que precisa de delicadeza, o que significa? Que em algum momento Ele ia trabalhar na minha vida para que eu conseguisse ser esse cara delicado, pelo menos com ela. Então, se hoje eu estou com vontade de meter a mão na orelha dela, o que eu vou fazer? Não, cara, não vou fazer isso não, ainda que eu tenha vontade de ir embora, estou me sentindo sufocado, eu vou aguentar, porque, como diz o próprio Senhor, eu não tenho direito de separar aquilo que Deus juntou. O que Deus juntou, não separe o homem. Essa fé faz com que a pessoa seja curada da sua enfermidade. Mas depois que ela é curada, ela pensa assim, eu estava morto, era questão de tempo. Ia morrer uma morte horrível, definhando. Ia morrer na flor da idade ainda, jovem. Mas Deus teve pena de mim, me deu de volta aquilo que eu mesmo tinha jogado fora. Eu joguei minha saúde fora e Deus me deu de volta. O mínimo que eu tenho que fazer agora, como diz a palavra, é glorificar a Deus com o meu corpo. A Bíblia diz assim, já que você foi comprado por um preço, qual é o preço mesmo? Já que você foi comprado por um preço, foi comprado qual preço? O sangue? A Bíblia diz assim, já que você foi comprado por um preço, glorifica a Deus no teu corpo. Eu não posso não glorificar a Deus. Essa fé, que é perfeita, ela costuma, como eu te falei, não está em qualquer lugar, não está em qualquer pessoa, mas ela costuma vir de onde menos se espera. Jesus diz no verso 16, só apareceu esse samaritano, eu vivo no meio dos judeus, do povo de Israel que sobrou, né? Porque os samaritanos já não são mais povo de Deus. Eu vivo no meio das pessoas que creem ainda no único Deus, Deus de Israel, Yahvé.
Eu vivo no meio dos judeus, descendentes de Davi, da tribo de Judá, daí são judeus. Como diz a palavra, dos judeus são as promessas, né? E eu olhei ao redor aqui, ó. Cadê os judeus? Cadê os 9 leprosos, que eram judeus? Quer dizer que eu curei os 10, e os 9, justamente os 9 judeus foram embora, cuidar das suas vidas, não voltaram para me dar glória. E só teve um que teve a coragem, a ousadia, a fé perfeita de largar a continuidade da sua vida, o seu sacrifício, a religião, seja o que for, e vir aqui dar glória. E justamente o único que voltou era de quem não se esperava, era de um samaritano, de um pagão, de um judeu. Como é que pode? Aí eu vejo a decepção de Jesus. Cadê os outros 9? Se era para alguém ter voltado, era para ser os 9. Se era para alguém não ter voltado, era para ser esse samaritano. Mas inverteu. É como se ele falasse assim: eu estou estarrecido, eu estou de boca aberta com isso, porque só esse samaritano voltou, porque só ele tinha fé perfeita. Às vezes você não encontra esse tipo de fé em líderes religiosos. Às vezes o pastor da igreja, líder de ministério, seu pai espiritual, sei lá, o pastor da célula, sei lá, qualquer pessoa que você entenda que tem uma posição de autoridade espiritual. Às vezes você olha para aquele camarada e fala: esse camarada aqui é um modelo para mim, é como se fosse o espelho de Jesus. Eu olho para esse cara aqui porque eu estou olhando Jesus. Mas de repente, na hora de um desespero, de uma prova, de uma tentação, você olha para ele e você vê que ele não tem essa fé especial. Aí você fala: caramba, se esse cara não tem essa fé especial, essa fé perfeita, eu vou encontrar isso onde para ser modelo? E às vezes tem um carinha, às vezes a igreja tem um funcionário, tem um faxineiro. Quem é esse faxineiro aqui? Ah, é um tiozinho que veio lá da Bahia, do Nordeste, não sei de onde, chegou aqui passando fome em São Paulo, aí se converteu, não tinha onde morar, a igreja contratou ele, deu um dinheiro para ele se arrumar, e agora ele é o faxineiro da igreja. Às vezes você vai encontrar essa fé no faxineiro da igreja, a pessoa mais humilde, no servo mais humilde. Se você vai para a internet, você vai encontrar lá artistas famosos do meio gospel, né? Gente que por alguma razão a fé virou um meio de sustentação e de ostentação. Aí você vê pessoas dando testemunho, pessoas pegando bonito, pessoas falando, contando milagres, fala: nossa, meu, esse cara tem uma fé tremenda, né? Aí uns dias depois estoura uma bomba lá qualquer e fala: fulano de tal foi pego lá no bastidor do show que ia dar, cheirando cocaína e transando com não sei com quem lá. Caramba! Se a fé não vem dessas pessoas, vem de quem? Às vezes tem um camarada sentado do seu lado aí. Quem é esse cara aqui? Ele não é famoso, ninguém conhece ele. Aí um dia eu começo a conversar com ele. Aí eu falei: irmão, conta um pouco da sua vida para mim, já que você não é muito carismático, já quase não tem amigo, né? Aí ele fala assim: pastor, eu era bandido, mas o Senhor Jesus tem misericórdia de mim. Aí eu consegui, não sei como, até hoje eu estou perguntando como, mas sabe aqueles contratos que a bandidagem tem, né, entre eles, né? Eu não sei o que aconteceu, eu sei que me liberaram. De vez em quando eu estou passando necessidade, falta dinheiro, que o dinheiro é pouco. Agora o único emprego que eu consegui arrumar é para ganhar um salário mínimo. Às vezes eu tenho 5 filhos, não dá. Às vezes quando eu vejo faltando coisa lá em casa, eu penso: rapaz, acho que eu vou fazer um serviço ali fora, um serviço paralelo, né? Mas aí eu penso: olha quem eu era, né? Olha o desespero da minha vida, mas o Senhor Jesus me tirou, então eu vou ficar firme aqui, ó, porque a vida não é só comida e bebida. Como disse Jesus, a vida é mais do que comida e bebida. A vida não é só roupa. Então você vai encontrar essa fé perfeita nesse carinha que está sentado do seu lado aí, ó, essa pessoa mais humilde. Levanta-te. A tua fé te salvou. Às vezes você não encontra esse tipo de fé no cara que é milionário e abraçou a fé, ou no cara que foi curado ou teve sua família curada. Eu conheço um sujeito lá que ele sofreu um acidente e acordou no necrotério. Então a fé dele é sensacional, ele conta esse testemunho. Aí você observa com mais calma, você vê que essa fé é imperfeita, apesar do baita milagre que Deus fez na vida dele.
Às vezes você encontra essa fé na vida de um pai que está sentado aí do seu lado, e que durante 2, 3 anos orou desesperadamente para Deus curar o filho pequeno dele, mas chega um dia que por alguma razão Deus falou assim: não, o teu filho é precioso demais para ficar aqui com você, eu vou levar para junto de mim. Você vai encontrar talvez esse tipo de fé nesse cara, não no cara que acordou no necrotério, mas naquele que no velório do filho louvou a Deus. Levanta-te, a tua fé te salvou. Esse tipo de fé, ela faz uma coisa que a outra não faz. Ela não te dá só o suprimento para as coisas temporais, ela pode suprir a nossa alma. Aquele camarada não foi só salvo da lepra, mas ele foi salvo também do fogo do inferno. Os outros 9 morreram e foram para o inferno, mas só aquele samaritano morreu e foi para junto de Deus. Hoje está desfrutando da vida eterna. Essa fé, ela pode fazer coisas na sua vida que só a fé é capaz de fazer. Ela pode mudar a sua rotina de vida, a sua profissão, o seu trabalho, mas ela pode mudar também o seu temperamento, coisa que só de forma sobrenatural pode ser mudada, pode ser transformada. Essa fé, ela pode libertar as pessoas, sei lá, da cadeia. Já vi pessoas que tinham uma ficha corrida gigantesca e, por um ato milagroso, a ficha desapareceu da polícia. Mas ela pode libertar também das cadeias espirituais, dos demônios. Essa fé, ela pode salvar a vida do corpo da pessoa, mas ela pode salvar também a alma da pessoa e jogar ela na eternidade.